Governo federal homologa plano de recuperação fiscal do Rio. Parlamentares entregam relatório da CPI do roubo de armas para secretário de Segurança. E projeto pode regulamentar food bikes no estado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, assinou nesta terça o Acordo de Recuperação Fiscal do Estado. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto, com a presença do governador Pezão, ministros e parlamentares. O ajuste total chega a 63 bilhões de reais até o final de 2020. Os 4 principais pontos do documento estabelecem a suspensão do pagamento da dívida com a União, o aumento de receitas, cortes de gastos e 11 bilhões em empréstimos. O plano terá validade de 3 anos e poderá ser estendido por igual período de tempo, se houver necessidade. O Estado do Rio, a nossa administração, vai ter o plano durante 1 ano e 4 meses, mas é muito mais importante para quem vai me suceder, que vai ter 1 ano e 8 meses, prorrogáveis por mais 3 anos, o plano de recuperação. Infelizmente, essa é uma crise que hoje é visível no estado do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, se nós não tomarmos medidas claras de redução dos gastos dos estados, da União e dos municípios, será a primeira de muitas, infelizmente. Na Alerj, os deputados falaram sobre a importância da atuação do parlamento para atender às exigências do governo federal e destacaram os desafios que o Estado ainda tem pela frente. Nós já temos propostas de trabalho em algumas comissões para avaliar o que se passa com o Rio de Janeiro a partir de agora. Por exemplo, na Comissão de Tributação, discutimos maneiras de aumentarmos a arrecadação do Estado no combate à sonegação fiscal. Na Comissão de Economia, discutirmos alavancas para fomentar a economia do Rio de Janeiro, gerar a maior arrecadação de impostos a partir da retomada do crescimento econômico. O setor do petróleo, que responde por 1/3 da economia do Rio de Janeiro, e por isso o Rio sofreu mais, porque paralisou o setor, quer seja a obra da refinaria Itaboraí, os estaleiros e mesmo a prospecção em si. Então o Rio sofreu mais, sofreu com a folha triplicando em 10 anos, então a tempestade foi perfeita. A gente ainda vai enfrentar 3 anos difíceis e talvez mais 3 para reestruturar o Estado, né? Mas pelo menos a gente volta à normalidade, volta à previsibilidade. Acredito que vai ser possível manter a folha dos servidores em dias, né, para recuperar os serviços públicos na ponta, mas é fundamental que o Estado continue discutindo medidas de reestruturação. O relatório final da CPI da Alerj, que investigou os desvios de armas das Forças de Segurança do Estado, foi entregue ao secretário de Segurança, Roberto Sá, e aos chefes das polícias civil e militar. A proposta da comissão é que seja criada uma política estadual de controle de armas. Representantes das forças de segurança ouviram do deputado Carlos Mink as 47 recomendações citadas no relatório. O objetivo é garantir o controle do armamento utilizado pelas polícias. O parlamentar também apresentou o texto do projeto de lei, que pretende prevenir e combater o tráfico de armas de fogo. Todas as proposições são viáveis, algumas dependem de recurso financeiro, outras pedem a efetividade, o cumprimento efetivo de legislação que já existe. Então a gente considera que gradativamente as instituições terão condições de seguir à risca essas proposições que foram colocadas. Entre as propostas do projeto de lei elaborado pelos deputados da CPI das Armas está o controle e o rastreamento das armas de fogo por meio de chips, o limite do número de aquisições de munições adquiridas, além da melhora do sistema de comunicação entre as forças de segurança. Não se controla a entrada e saída de armas. Poucos quartéis têm câmaras. Muitas vezes se compra munição sem estar numerada, que a lei nacional já determinaria que fosse à disposição do secretário
e dos chefes foi favorável. Eles gostaram do trabalho da CPI, que foi propositivo, concordam que várias dessas questões estão sem controle, não só essas, por exemplo, só 1% dos containers que chegam no porto passam por scanner. Então, isso facilita, quer dizer, pegaram um container com 60 fuzis e estima-se que 40 ou 50 tenham entrado. As instituições, elas não conversam, né? A Polícia Federal não conversa com a Secretaria de Segurança, o Sinarme, o Sigma do Exército, né? Uma das proposições foi exatamente essa, de fazer uma interlocução entre esses bancos de dados. Nós saímos daqui com o compromisso da Secretaria de Segurança de efetivar essas proposições naquilo que é do âmbito da sua atuação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a falência da Varig, ouviu o gestor judicial da Flex Nordeste Linhas Aéreas, empresa que herdou as dívidas da Varig depois do processo de recuperação judicial. Segundo Jaime Nader Canha, o custo da massa falida chega a R$ 800 mil por mês. Segundo informações repassadas durante a audiência, 10 mil processos sobre a empresa correm na Justiça. Uma equipe de 43 funcionários trabalha na administração judicial desses autos, que são divididos entre alguns escritórios de advocacia. O custo mensal chega a R$ 800 mil. A receita apurada pela Varig, entre aluguel de imóveis e utilização do centro de treinamento, é de R$ 600 mil, resultando em um crescente déficit de R$ 200 mil mensais. Segundo o gestor judicial da Flex, o processo de falência da companhia é diferenciado por ainda ter bens ativos. Ele vem buscando diminuir os custos para poder fechar o ano fiscal sem pendências. A falência da Varig é um pouco diferente porque ela tem atividades operacionais. Então essas atividades operacionais elas geram algum tipo de recurso, você tem locação de imóveis, você tem a realização do que a gente chama de ativos lá dentro para tentar buscar receitas para falência. E hoje, evidentemente, dentro de um cenário que nós temos, a gente não consegue fechar as entradas e as saídas. E como toda falência, ela é deficitária. O principal bem da Varig, que é um centro de treinamento avaliado em R$ 74 milhões, corre o risco de ser tomado pela União, sob pretexto de não estar sendo utilizado. A acusação foi negada por Jaime, que aguarda a determinação em juízo na primeira vara empresarial para poder levar a leilão o centro de treinamento. Esse ativo iria à venda no ano de 2010 e a União entendeu que houve um desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? Como se a gente não estivesse operando um centro de treinamento, o que não é verdade. Esse é um centro de treinamento há 47 anos. Então nós entramos com uma medida administrativa e depois com uma medida judicial, porque entendemos até hoje que esse é o principal ativo palpável da massa falida. Todo o valor arrecadado nos leilões é depositado para os credores da Varig. Hoje, o valor total para o pagamento dessa dívida gira em torno de R$ 1 bilhão. 103 milhões foram arrecadados com a venda de alguns imóveis da empresa e outros 24 devem ir a leilão ainda este ano. Com a saída do antigo administrador da massa falida, o pagamento do rateio proveniente destes leilões foi bloqueado e aguarda parecer do atual administrador para voltarem a ser quitados. Para o presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, fica claro que existe uma tentativa de prorrogar o andamento dos processos referentes à Varig. Uma série de documentos, como contratos dos escritórios de advocacia, foram solicitados. O parlamentar quer celeridade no pagamento dos funcionários da companhia. São os funcionários da Varig, tanto os que têm crédito trabalhista, como aqueles que têm os créditos previdenciários, que vão sendo prejudicados. Como é que existe uma massa falida sendo administrada, tendo um prejuízo? 20% das vagas nos concursos públicos da área da saúde podem ser destinadas a técnicos e auxiliares de enfermagem vinculados à Secretaria Estadual de Saúde. Acompanhe as votações no plenário com Natália Alves. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Valdec Carneiro e do ex-deputado Thiago Mohamed, que regulamenta o comércio de alimentos em carrocinhas, bicicletas e similares, conhecidos como pedal gourmet ou food bike. O projeto foi aprovado em primeira discussão. É preciso regulamentar, do ponto de vista da ocupação do espaço público, do ponto de vista da vigilância sanitária, então de maneira que eles fiquem tranquilos, seguros,
dentro das normas fixadas pela legislação, portanto, oficializados. Eu acho que isso garante segurança e garante, sobretudo, digamos, uma política de fomento, de incentivo, de incremento a uma atividade que vem crescendo muito e, mais ainda, nesse contexto de retração da economia, isso tem salvado os orçamentos e as mesas de várias famílias. E a deputada enfermeira Rejane quer destinar 20% das vagas nos concursos públicos da área da saúde para técnicos e auxiliares de enfermagem vinculados à Secretaria Estadual de Saúde. A reserva será garantida sempre que o concurso oferecer pelo menos 3 vagas. A proposta ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. O que a gente está fazendo aqui é garantir que um percentual dessas vagas seja para quem já tem experiência, que a pessoa já vem, já conhece o serviço, vai concorrer da mesma forma, igual a todos os outros, né? Na mesma prova, igualzinho as questões, só que o número reservado para a gente, no sentido de ajudar os profissionais de saúde a entrar, né, também no mercado de trabalho de nível superior. E nesta terça-feira, os estagiários do Departamento de Cultura da Alerj, responsáveis pela visita guiada, se reuniram novamente para participarem do workshop de cultura promovido pela Escola do Legislativo em parceria com a Subdiretoria de Cultura da Casa. Ministrada pela arquiteta da Alerj, Lenise Severino, a palestra Arquitetura e Restauração do Palácio Tiradentes apresentou desde aspectos históricos da fundação da cidade do Rio até a parte técnica e estrutural da restauração do palácio. Nós já passamos por várias restaurações ao longo desses anos todos e falar um pouco da parte de arquitetura para elucidar um pouco mais essa história toda do palácio até hoje. O terreno onde hoje funciona a Assembleia Legislativa do Rio já abrigou a Cadeia Velha e a Casa de Câmara no século XVII. Após a independência do Brasil, em 1822, a cadeia foi reformada e se tornou sede da Assembleia Geral Constituinte Brasileira. O local possui um acervo histórico, artístico e arquitetônico precioso, assim como todo o centro do Rio. Para a estudante de História Maria Eduarda, é importante compartilhar todo esse conhecimento de maneira atrativa para as crianças e o público em geral. A arquitetura quanto a história, elas são importantes primeiro para a importância da casa, que a casa é o lugar legislativo, né? Mostrar para essas crianças e para o público a grandiosidade do palácio e mostrar que também não é só o lugar dos deputados, é o lugar do povo, é o lugar de produção de cultura, produção de conhecimento. E acho que esse é o nosso objetivo enquanto mediadores dessa exposição permanente. Segundo a arquiteta da Alerj, por trás de todo o requinte do estilo eclético do Palácio Tiradentes, existe uma importante memória para a arquitetura do Brasil. Falar dos arquitetos autores do projeto e alguns outros projetos que eles fizeram no Rio de Janeiro, acho que amplia um pouco, né, o conhecimento. O estudante de História Lucas de Souza Avelar destacou a importância de aproximar a população da imponência do Palácio Tiradentes. A gente precisa aproximar esses espaços da população e das pessoas que não têm muito contato. Por exemplo, a fachada e a entrada do Palácio Tiradentes não é uma entrada que atrai as pessoas se sentem coagidas, as pessoas não entendem muito bem o que pode passar aqui dentro, o que acontece, as atividades. Então, uma palestra dessa, uma atividade dessa, mediar uma visita guiada, tudo isso tem uma importância cultural, uma importância educativa, uma importância social mesmo para a população em geral. E na parte da tarde, o papel do turismo como desenvolvimento da cidade foi o tema da palestra ministrada por Felipe Campelo. Em tempos de crise, atrair grandes eventos para o Rio seria uma forma de aquecer a economia, gerando renda e emprego para a população local. Quando você fala na ativação de alguma atividade econômica, uma construção de uma indústria leva tempo, ou qualquer agricultura, você tem uma questão de sazonalidade também, demanda tempo e estudo para fazer, enquanto o turismo ele é mais imediato, né? Ainda mais se tratando do estado do Rio de Janeiro, que tem todas essas belezas, e então a gente consegue fazer esse retorno mais imediato. E nesse momento que a gente vive, seria muito interessante o foco no desenvolvimento da atividade econômica do turismo no estado do Rio de Janeiro. Além dos pontos turísticos tradicionais, o Rio de Janeiro tem um patrimônio histórico de dar inveja a muitas cidades. Palácio Tiradentes é uma parada obrigatória para quem quer conhecer um pouco da memória do parlamento brasileiro.
Visitas guiadas, exposições e outros eventos culturais são opções para trazer o público para o Palácio. A partir de agora, do dia 11, a gente vai reabrir a visita guiada, que a gente tem uma estimativa que é uma média de 4.000 pessoas que a gente recebe por mês. Então, dia 11, a gente reabre a visita guiada, que é o carro-chefe do Palácio Tiradentes, mostrar a história, a arquitetura, toda a memória política que acontece aqui dentro. E, além disso, a gente tem eventos paralelos. Outra maneira de estimular o crescimento do turismo no Rio é a atração de eventos esportivos. Os atletas vêm para competir e acabam ficando mais tempo para conhecer a cidade. O atleta, na verdade, ele tem que vir. Ele é obrigado a vir para a cidade ou para o estado do Rio de Janeiro quando a gente programa uma competição. Se ele quiser ser campeão estadual, campeão brasileiro ou campeão internacional, pan-americano, enfim, a categoria que ele tiver, esse atleta ele vai ter que visitar a nossa cidade e, obviamente, o nosso estado, ele acaba se encantando com o estado, aproveitando, às vezes vem família, então nós temos estudos mostrando que esses atletas, tanto eles quanto a família, eles permanecem um pouco mais no estado e que para a gente é muito importante. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.